A pergunta acerca de se devemos, temos a responsabilidade de ser pessoas decentes, ou pelo menos tentar ser pessoas decentes, num mundo que é intrinsecamente indecente, verdadeiramente corrupto, parte do pressuposto de que realmente o mundo é, em grande maioria, ou na sua plenitude, ou em boa parte, realmente assim, indecente. Portanto, esta premissa, para conseguirmos desenvolver esta ideia um pouco melhor, temos que partir desta premissa. Porque não partindo, a ideia, obviamente, desmorona sobre si própria. No entanto, a avaliação de que o mundo, ou uma boa parte do mundo, a sociedade, a forma como as coisas são construídas, é indecente, ou seja, é nefasto, basicamente para a maioria das pessoas, é sem ética, é sem moral, é sem princípios, está à vista. Nós vivemos no século XXI e o número de ditaduras, tiranias pelo mundo fora é ainda enorme. A pobreza é enormíssima no mundo. As desigualdades, a distribuição de riqueza é completamente desnivelada ainda. As pessoas a quem é dado poder, as pessoas que estão no poder, as chamadas elites, cada vez mais são expostas na sua, nas suas idades depravadas e perversas, os escândalos e as atitudes até mesmo criminosas ou questionáveis moralmente são cada vez mais trazidas a público. Estamos a falar, obviamente, de coisas como os ficheiros Epstein e por aí fora. Portanto, temos de partir desta premissa, o que nos parece não ser uma premissa errada com base em tudo o que dissemos. E também com base de que esta visão de que o mundo é degradação, é um grande degredo, é uma visão também muito partilhada por grandes pensadores, grandes mentes ou obras do passado, da nossa história. Por exemplo, Arthur Schopenhauer era famoso pela sua visão pessimista, ou para muita gente realista, acerca do mundo e das pessoas e do trato e da socialização com o outro, por aí fora, de como o mundo era basicamente sofrimento, segundo a sua ótica. O Franz Kafka também, a mesma coisa, desde a sua relação com a sua família até às suas obras, a mais conhecida, a Metamorfose, em que basicamente, em poucas palavras, ele mostra quando uma pessoa deixa de ser útil, o célebre homem que se transforma em inseto, quando ele deixa de ser útil, os outros também deixam de basicamente querer estar com ele ou, querer, ou de lhe dar valor. Portanto, de novo, uma visão mais negativa. E a própria Bíblia, não vos quero, enfim, não é objetivo estar a falar com não crentes com o objetivo de os influenciar, não é esse o objetivo, mas sejam crentes ou não, no meu caso sou, mas a Bíblia pode ser sempre vista como um livro de grande sabedoria, ancestral. E a Bíblia mesmo diz para estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. E o que é que isto quer dizer? Estarmos no mundo, porque é o nosso lugar agora, é onde estamos nesta vida. Não temos outro lugar para onde ir, digamos assim. Mas para não sermos do mundo, não sermos um produto do mundo. Não sermos algo que tem as características do mundo. E isso inerentemente nos diz que o mundo então é mau, é perverso, é degradante. Portanto, esta premissa não é só com base em ideias peregrinas, em ideias completamente etéreas. Grandes pensadores, grandes obras no passado também o disseram. Além disso, muitos de vós certamente também terão tido esta experiência ou terão visto algo do género, em que as pessoas indecentes, as pessoas nefastas, as pessoas perversas, são aqueles que muitas vezes são premiados na nossa sociedade. São aqueles que muitas vezes são promovidos. Promovidos no sentido de também de ser premiados, também de ser impulsionados na sua vida, seja pessoal, seja profissional, o que quer que seja, promovidos também a nível mais diretamente, em sentido literal, digamos assim, promovidos no trabalho, ou seja, chegarem a maiores posições por aí fora, uh, são muitas vezes pessoas indecentes. Muitas vezes as pessoas que chegam ao poder são pessoas indecentes que lá chegaram muitas vezes por vias.
menos que salutares. E o que se passa também neste mundo é que muitas vezes essas pessoas são perdoadas. As suas atitudes são muitas vezes perdoadas. Uh, uma pessoa que não tem estas características e que tente ter uma conduta mais, lá está, mais decente, que tente ser que tenha um impacto mais positivo no mundo, muitas vezes é mais criticado e mais odiado do que o indivíduo indecente que por toda a sua vida prejudicou outras pessoas e teve condutas questionáveis, uh, reprováveis ou mesmo criminosas e que muitas vezes acaba por ser perdoado. As pessoas acabam por dizer é apenas uma questão de feitio, ele é mesmo assim, não ligues, é, é a sua forma de ser. Porquê é que isto se passa? Porque o mundo protege, basicamente, o mundo, a sociedade, o sistema sobre o qual vivemos, basicamente protege aqueles que estão alinhados com aquilo que é ser do mundo, com a indecência, com a corrupção, com a podridão. Uma pessoa, como já disse há pouco, uma pessoa que, por contrário, tente ser decente, tente ser uma influência positiva e ter um impacto positivo na sua vida e na vida de outros, muitas vezes, como já disse, é mais atacado, não é premiado e muitas vezes é mesmo atacado no seu emprego, os colegas basicamente ostracizam-no, põem-no de lado, até mesmo no grupo de amigos ou, ou de conhecimentos, em que muitas vezes uma pessoa que tende ser decente é vista até como se fosse um burrinho, como se fosse alguém sem inteligência. Porque nós temos é que, entre aspas, saber viver. E saber viver, na ótica deste género de pessoas indecentes, é ser, e adivinharam, é ser como eles, exatamente isso, indecente. Quem não tiver a conduta indecente, quem não tiver condutas questionáveis, quem não for um traste, digamos assim, é porque não sabe viver. É porque é demasiado ingênuo para este mundo. Enfim, meus amigos, o que há mais para dizer sobre isto? O mundo é verdadeiramente indecente. Um exemplo claro disso é o ambiente corporativo. O ambiente corporativo corrompe a pessoa. Quantas pessoas entraram com boa energia, tentando fazer um bom trabalho, tentando ser bons colegas, e saem do ambiente corporativo completamente rebentados, completamente paranoicos, hum, investidos em fazer intrigas, em dramas. Porquê? Bom, primeiramente porque já são pessoas também que já tinham, digamos, a semente plantada. Eles já tinham alguma. Algo na sua personalidade já era virado para ser assim. Mas podia não estar desenvolvido. O ambiente corporativo desenvolveu os aspectos mais negativos da sua personalidade. E empolou-os, extrapolou-os e tornou-os cada vez mais fortes. Portanto, uma pessoa que no início tinha algo destas características mais indecentes, mas estavam suprimidas, quando vai para um ambiente como um ambiente corporativo, em que estas características são desenvolvidas e são aplaudidas, o que faz é que essa pessoa cada vez mais se sinta consumido por essas mesmas características. É um pouco mal comparado, mas para quem conhece Marvel, Spider-Man, é um pouco como o simbionte Venom. Enquanto não lhe derem poder, enquanto ele estiver de certa forma suprimido, o simbionte tem menos influência sobre o humano que está a fazer de hospedeiro. É ser alienígena. Mas por um lado, a pessoa cada vez lhe der mais poder, cada vez mais influência sobre a sua vida, cada vez estiver mais seduzido pelos poderes que o simbionte lhe dá, exatamente por isso, o simbionte passará a ter cada vez mais influência na vida da pessoa, passando, de certa maneira, a ser ele a estar em controle. É um pouco isso que se passa no ambiente corporativo. O perverso, o negativo, ganha controle sobre o indivíduo exatamente porque é mais desenvolvido, é mais aplaudido nesse género de ambientes. Tendo em conta tudo isto e sabendo que as pessoas decentes vão perder na vida, vão ser enxovalhados, vão ser humilhados, vão sendo postos de parte, resta a pergunta: vale a pena neste contexto, nesta vida, prender-nos a princípios, a valores, à lealdade, basicamente à nossa honra como indivíduos? Vale a pena tentarmos ser decentes
Ou é melhor deixar-nos ir na onda e sermos basicamente um produto, mais um produto do mundo? Bem, meus amigos, eu estou aqui para vos dizer que sim, que vale a pena ser decente. Ou tentar ser decente. O caminho é longo, o caminho é árduo, o caminho é difícil. Vão ter, por serem decentes, ou por tentarem ser decentes e ser fiéis aos vossos princípios, vão ter uma vida mais difícil neste mundo. Não vos vou enganar. Vão ter mais obstáculos, mais gente a odiar-vos, mais gente a tentar fazer com que vocês falhem. Mas vale a pena. Vale a pena porque mantemos a nossa integridade. Somos fiéis a nós próprios. Nós não nos andamos a repartir a nossa alma, a repartir a nossa essência, para sermos mais como as outras pessoas deste mundo. Ao tentarmos ser decentes, nós estamos a estar mais conectados com a nossa essência como seres humanos. Podemos ter mais dificuldades na vida, mas mantemos a nossa integridade. Por outro lado, o facto de tentarmos ser decentes significa que o mundo não nos mudou. O mundo tentou mudar-nos, tentou formatar-nos, tentou transfigurar-nos desde pequenos para sermos mais um ser negativo, traiçoeiro e vingativo. Mas o facto de nos mantermos fiéis a nós próprios, aos nossos princípios, significa que o mundo tentou mudar-nos para pior, mas não conseguiu. O mundo nefasto, o mundo indecente, falhou. E nós conseguimos prevalecer sobre ele. Mostra que o mundo não nos corrompeu. E acima de tudo mostra que o mundo não apagou a nossa chama. Não apagou a nossa alma. Mostra que embora o mundo tenha nos tentado fazer de nós menos humanos, tentar nos tirar a nossa humanidade, ele não conseguiu. Embora nos tenha tentado transformar em monstros, embora nos tenha tentado transformar num ser mais animalístico, mas animalístico no sentido de um animal grosseiro, de um animal, não são todos os animais que são assim, mas um animal grosseiro, terreno, embora o mundo tenha nos tentado converter a alguém assim, mais bruto, mais grotesco, mais materialista, nós mantivemos firmes, recusámos, e a nossa essência como ser humanos, a nossa espiritualidade, o nosso verdadeiro eu, aquele eu que nós tínhamos quando éramos uma criança de 5 anos, de 4 anos, ainda não tínhamos sido corrompidos por este mundo, e ela continuou. A nossa verdadeira essência continuou e não foi conspurcada. Ao tentarmos ser decentes no mundo indecente, o que quer dizer é que continuamos a ser nós próprios e não aquilo que o mundo quer que sejamos. Nós vencemos a nossa individualidade, a nossa honra, os nossos princípios. Como vos disse, o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, venceu. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.